Olá pessoal, mais uma vez Fábio Yamaguchi. Vamos então continuar aqui, eu vou fazendo por partes para não ficar longo, né? Porque o canal ainda não está se desenvolvendo como eu imaginava, mas eu espero que aos poucos, né, ele venha a crescer e com a sua ajuda, como sempre eu lhe peço, se inscrevendo, dando um like, comentando, compartilhando, ok? Para que o canal venha a crescer, e porque eu tenho certeza que o conteúdo desse canal pode fazer a diferença na sua caminhada como trader. Não só pode, como vai fazer, ok? Então hoje vamos falar do mercado roubado? Porque o mercado que operamos é um mercado roubado. Veja só. Eu sabia, aqui ele tinha, voltando um pouquinho para a aula passada, ele estava numa posição de compra, tá? E aí ele percebeu que aquilo era falso. Então o que ele fez? Ele decidiu então, em determinado momento, viu que ele estava errado, vendeu todas as posições e entrou como venda. E aí outras pessoas, e ainda pessoas que tinham o privilégio de ter algumas informações, foram debochar dele, falando que ele iria se arrepender. E aqui vamos então para o livro. Eu sabia que ele deveria ser muito esperto e sempre negociava utilizando-se de informações privilegiadas. No mercado tem isso, ok? Tem aquelas, nunca vão admitir isso, mas existem aqueles traders, né? De grandes instituições, ou até mesmo do governo, quem sabe, que tem essas informações que nós não temos. Por isso que eu sempre digo, vamos seguir os tubarões e comer de suas migalhas, ok? Se quer ter muito ganho, tenha uma boa margem, né? Um bom saldo. Se não, você opera como você pode, mas sempre com responsabilidade. Ok? Aí ele diz aqui, bom, primeiro ele começa dizendo que existem pessoas que têm informações privilegiadas. Depois ele diz assim: estou correto em nunca negociar com limites. Suponha que eu tivesse limitado meu preço de venda a 300. Eu nunca teria saído da minha posição. Não, senhor, quando você quer sair, saia. Ou seja, ele sabe o que ele está dizendo um jeito mais fácil da gente entender? Não, não case com uma operação. Se você perceber que está errado e admitir que está errado, feche ela, mude o lado, vire a mão, como dizemos, né? Não case com a operação. E não determine valor, se chegar aqui ou se chegar ali. Às vezes acontece isso, mas você vai ter que saber analisar o contexto para ver se vai acontecer só essa reversão até ali. Mas, às vezes, já está na cara, já está evidente que está dando errado. Então, é melhor você sair, mudar a posição, assim você diminui o seu lucro, e mesmo que você não consiga entrar no sentido contrário àquilo que você tinha analisado, pelo menos o seu prejuízo não vai ser tão grande. E se você entrar, você pode até recuperar e ganhar mais. Ok? Porque uma coisa que ele diz aqui também que é muito importante, é de você, além de você não casar com essa sua operação, ok? Claro que você tem que crer que você conseguiu, assim, enxergar para onde vai, mas às vezes você está errado. E ele diz assim: quem precisava de mim? Eu mesmo. Então, você tem que entender que dentro desse mercado, quem vai te ajudar é você mesmo. De quem você precisa? De você mesmo. Você precisa das aulas do canal do Fábio Yamaguchi? Eu creio que precisa. Eu, quando não tinha as informações que eu tenho hoje, como eu queria, eu cheguei a pagar por ter isso que eu passo no canal. E eu espero que você aproveite, ok? Que venhamos entender que quem vai nos ajudar somos nós mesmos. Temos que tomar a decisão de mudar, de fazer o que é certo, ok? E aí, eu vou aqui mais um. Bom, já que eu estou falando de mercado roubado, eu vou até chegar nele, aqui no livro. Veja esse outro parágrafo. Cheguei a Nova York e operei no lado vendedor por aproximadamente 4 meses. Imagina, o mercado só derretendo e ele só vendendo, só ganhando dinheiro. O mercado tinha recuperações frequentes, aqueles famosas correções ou pullback, como antes, e eu permanecia liquidando minhas posições e colocando-as novamente. O que ele fazia? Ele percebeu que era um mercado, né? Ele não percebeu, ele analisou, viu que era um mercado de tendência de baixa, né? Ele tinha entrado pensando que era alta, né? Nas suas análises, viu que ele estava errado, entrou na venda,
E essa venda permaneceu por 4 meses. E aí ele ia realizando lucro de vez em quando. Tinha as correções, ele vendia, entrava de novo. Tinha correção, vendia e entrava de novo. Durante 4 meses ele fez isso. Isso nós temos que ter também entender. Esse é um modo de entender o contexto do mercado. Quando você analisar, dá uma olhada no contexto geral, dá uma olhada no diário, muitas vezes no semanal, dá uma olhada há quanto tempo está em tal tendência, porque às vezes você entra contra, você está contra a tendência, e a tendência é nossa amiga, não nossa inimiga. Agora, se você entra contra ela, aí ela se torna sua inimiga. Então, olha o que ele continua dizendo aqui, né? Impressionante, 4 meses só ganhando dinheiro. A maneira de ganhar dinheiro grande é estar certo exatamente na hora certa. Ele bate muito nessa tecla, vocês já repararam? Estar certo na hora certa. Não é que nós devemos estar certo, nós não devemos estar certo. Você viu que ele achava que estava certo e estava errado, né? Mas nós temos que buscar, sabe, ter essa assertividade. Nesse negócio, um homem tem que pensar na teoria e na prática. Um especulador não deve ser meramente um estudioso, tem que ser um estudioso e também um especulador. Nós estudamos, mas nós temos que estar ali na prática. E muitas vezes a teoria não acontece na prática, né? Nós temos uma boa experiência para falar isso. Mas fica aqui mais uma lição, você vê, né? Ele vê que ele disse que o mercado é roubado, ele disse que ele reconheceu que estava errado e inverteu a mão, e nisso ele teve um grande lucro, porque ele então seguiu a tendência correta, né? Que o gráfico lhe mostrou, e ganhou dinheiro com isso. E aí agora ele entra sim no mercado roubado. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Um dia ali no Paris Herald, uma notícia de Nova York, em que a Smelters tinha anunciado uma distribuição extra de dividendos. Eles tinham forçado para cima o preço da ação e todo o mercado respondeu fortemente. Logicamente, aquilo mudava tudo para mim em Aix, onde ele estava lá. As notícias simplesmente significavam que as facções de compradores ainda estavam lutando desesperadamente contra as condições, contra o senso comum e a honestidade comum, porque eles sabiam o que estava por vir, estavam recorrendo àqueles esquemas para levantar o mercado com o objetivo de livrar-se das ações antes que a tempestade os atingisse. Mercado roubado. Então você vê que houve uma força, eles forçaram um mercado de alta. O mercado estava em queda, como ele diz aqui. Então eles forçaram uma alta. Sabe quando chega lá no suporte, aí dá um sinal de compra e você entra às vezes ali? É a famosa manipulação. Eles vão ali pegar os stop loss, eles vão fazer que vão subir, aí as pessoas vão comprar, vão deixar o seu stop loss numa região ali de técnica, ou seja, como você entender, uma região boa, depois eles voltam e estopam todo mundo. Então, que eles estavam aqui, ó, forçando o mercado, lutando contra as condições, ou seja, contra a tendência, porque eles sabiam que era um mercado de baixa de longo prazo. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está analisando a parte macroeconômica, porque essas informações para enganar muitas vezes vêm nas notícias, vêm nos jornais, por mais confiáveis que eles sejam, ok? E aí entra outra coisa aqui, você vê que eles estavam desesperados para se livrar do prejuízo, enganando, certo? Para depois vender. E aí, olha o que ele diz aqui ainda. Os grandes homens de Wall Street são tão propensos a serem esperançosos quanto os políticos ou os simples tolos. Eu mesmo não posso trabalhar desta maneira. Para um especulador, esta atitude é fatal. Nós não podemos ter esperança em uma operação quando ela vai contra. Aqui ele está falando dos grandes de Wall Street que estavam com uma esperança que fosse subir. Eles estavam passando por um momento muito difícil. Chegou até a acabar o dinheiro, em certa parte do livro ele fala aqui, né? Então, quer dizer, você está vendo que está numa tendência de baixa e querer forçar uma compra na esperança de que vai subir, não pode fazer isso. E se está numa tendência de alta e ele começa a dar um sinal de venda, de reversão, e você entrar na esperança que ele vai começar a cair, você provavelmente vai se dar mal.
ok? É isso que ele está ensinando aqui. Muitas vezes é uma manipulação dos grandes. Em todo caso, eu sabia que toda manipulação de alta estava condenada ao fracasso por antecipação naquele mercado com tendência de baixa. Ou seja, o mercado ele pode ser roubado, mas o gráfico ele dá sim uma visão muito boa, muito ampla do que está a acontecer, para ver se é uma correção ou não. É claro que, como eles fizeram aqui, uma manipulação, o mercado começou a cair até determinado momento, mas depois voltou e com muito mais força, né? Então, que no caso aqui, eles forçaram a alta, e depois que seria para nós uma correção, e depois começou a derreter novamente, né? Então, deixa eu ver aqui se eu vou parar por aqui. Ok. Então, hoje eu vou parar essa aula por aqui, ok? Para não ficar comprida, eu creio que já até deve ter ficado um pouco. Então, hoje, resumindo, o que ele nos ensina aqui é que o mercado, ele é um mercado roubado, ok? Que ele vamos do início aqui, né? Primeiro ele diz que ao reverter a sua operação e entrar na tendência correta, depois que ele reconheceu o seu erro, ele ficou 4 meses ganhando e realizando lucro, entrando de novo, realizando lucro e entrando de novo e ganhando dinheiro seguindo a tendência. Ele diz para tomar cuidado com o mercado roubado, com as manipulações, então por isso você tem que ter experiência, como ele falou a gente falou na aula passada, né? Para você perceber se é uma manipulação ou não, inclusive de fake news de noticiários, e não entrar na esperança, né? De que vai reverter, ok? Analise bem, preste atenção ao que o gráfico está dizendo, ok? Preste atenção nas notícias, ok? Se são realmente verdadeiras, se está em confluência, gráfico, certo? Macroeconômico, e aí entra em operação. Caso você esteja errado, reconheça que está errado como ele fez, inverta a mão, inverta a posição, saia, né, vá para o outro lado que está seguindo a tendência, tenha bons resultados, né? Se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, comente. Até a próxima aula. Tchau.